Ok. A reunião está em progresso e Tá você já gravando, está né? já Certo. está gravando. Então, a gente tem estudado as obras da carne já há algum tempo. A gente está estudando o último grupo de obras da carne, que é conhecido como as obras de natureza social. São as obras que a gente comete, os pecados que a gente comete no convívio com as pessoas. São coisas que a gente tem no coração, que a gente... foi interessante o estudo desses últimos pecados, porque a gente verifica que eles, pelo que eu entendi, é de uma natureza crescente essas coisas que tem no coração. Então, a gente verifica que começou pelos ciúmes, depois nós vimos a inveja, depois nós vimos a ira, depois nós vimos as inimizades, e hoje nós vamos ver as porfias. Aí a gente vai verificar que os 3 próximos pecados, eles são uma crescente, a partir da porfia, eles são uma crescente. Você vai verificar que as pessoas que têm esse pecado de porfia no coração, eles vão acabar culminando no último pecado, que a gente vai, quando a gente chegar lá, a gente vai fazer essa crescente, vai verificar que realmente, de fato, é assim. São as pessoas que acabam causando divisão, facção, dissensão. Então, a porfia dos pecados de natureza sexual ou natureza social, que são 8, não é, que nós vimos, os ciúmes, a inveja, a ira e a inimizade que nós colocamos juntos. Agora nós vamos ver porfias, as discórdias, as dissensões e as facções. Então, no final, sempre que a pessoa começa com esse pecado no coração, que é o mais, vamos dizer, mais fraquinho, a gente vai verificar que essas pessoas que têm isso no coração, elas vão acabar causando divisões, seja em todos os ambientes que ela vai estar. Mas vamos compartilhar um vídeo, uma apresentação para a gente... Pronto, nós estamos aqui. Bom que hoje só somos nós, vai dar para aparecer todo mundo. Acho que já. Eu achei muito interessante, irmãs, que o termo porfia, o termo no grego, é eriteia. Ele dá vários conceitos. Eu vou dizer aqui o conceito que ele dá lá no dicionário bíblico, né? Ele diz que significa intriga, desavença, discórdia, contenda, tá certo? Então, isso é realmente uma porfia, não é um nome que a gente usa no nosso dia a dia. Cadê os meninos? Corre que estão porfiando. A gente não... Geralmente, as crianças ainda usam, quando ela diz que vão porfiar, pegar carreira. Quando elas vão pegar uma corrida, competir uma com a outra, eles vão porfiar. E eu vi que intriga, desavença, discórdia, contenda. Ele diz que é uma grande disputa e rivalidade. E ele diz também um conceito muito interessante. É essa atitude que o gado faz quando eles estão brigando. Eles botam uma testa um no outro, os que têm chifre ficam se engatando com os chifres, e ali eles ficam batendo de frente, a briga. É essa briga da porfia do animal. Eu achei muito interessante para a gente compreender. Lembra que a pessoa diz assim, é testarudo, a pessoa que é testaruda, cabeça dura, vem disso daí, desse termo. Os animais, eles têm a cabeça dura. Se formos nós, formos tacar a cabeça umas com as outras e ficar se batendo, quebra logo a cabeça, não é? E eles não, eles têm a cabeça dura. Quando eles vão porfiar, brigar, eles vão tacar essa cabeça uma na outra e vão ficar ali disputando, contendendo, não é? Com rivalidade. Então, é interessante a gente lembrar sobre isso. Quando o coração da gente quiser uma briga, a gente vai lembrar que a gente está agindo como gado. Estamos se dando de testa uns com os outros. Eu não estou vendo a Nilce. A Nilce está aqui, ok, tá certo? Pronto, então vamos lá. Quais são os outros conceitos que tem? É quando você tem uma opinião e você passa a defender tua opinião com uma insistência muito grande, excessiva. Você defender sua opinião não tem problema nenhum, isso é saudável e até a gente ensina as nossas crianças a fazerem isso. Argumente, defenda a sua opinião. Mas quando você defende sua opinião e você vê que a coisa não está fluindo e você continua com a insistência excessiva mesmo, é interessante que a gente perceba que isso é o pecado de porfia. Está querendo confusão. E também a porfia, essa discussão, essa defesa de opinião, ela se torna insensata. Quando ela se torna insensata, ela é uma porfia. Ela é realmente o que o termo está querendo dizer, tá certo?
a pessoa que tem esse pecado, ele vai ficar insistindo na opinião dele, no ponto de vista dele, de forma insensata e principalmente de forma obstinada. É muito interessante essas palavras que são conceituadas com o termo. É uma obstinação. Obstinação, a gente viu que a obstinação é como o pecado de idolatria, não é isso? Então, a gente tem que verificar que a obstinação não é... A gente já viu esse pecado anteriormente, que a pessoa que é obstinada no seu ponto de vista, que não muda, que não considera, que não... Boa noite, irmã Antônia. Ela está conectando o áudio, vou dar boa noite para ela. Boa noite, irmã Antônia. Acho que ela já ouviu. Então, o que acontece? Quando você começa a buscar o seu ponto de vista de forma obstinada, a palavra de Deus diz que isso é um pecado de idolatria, tá certo? A gente precisa considerar isso. Quando nós temos uma opinião, que essa opinião, por mais que nós consideremos correta, se ela está causando uma divisão, uma briga, uma desavença, a gente precisa ou primeiro considerar se a nossa opinião está certa mesmo. Se ela estiver certa mesmo, a gente tem que parar de querer convencer o outro do que a gente acredita, porque está gerando confusão. E vai gerar uma teima também. É você aquela pessoa teimosa, sabe aquela criança obstinada que você diz para ela não fazer, ela vai lá e teima. Ela vai lá e teima. Então, isso é porfia. Ela já está mostrando desde novinha que ela tem esse pecado de porfia no coração. A pessoa contenciosa possui uma atitude mental hostil. A pessoa que tem esse pecado de porfia, ela é contenciosa, ela gosta de contenda. A mente dela, ela não é uma mente benigna, que o contrário da porfia seria a benignidade. Vários textos, vários sites, vários livros disseram que, como se fosse, se a gente quisesse fazer um antônimo, seria a benignidade. Você tem lembra do fruto do Espírito? Tem a benignidade, um estado de bondade, e a bondade mesmo seria uma ação. Então, quando você tem essa mente, você é contenciosa, você tem uma mente num estado constante de hostilidade. Você pode até, como eu tentei achar uma figura, que o rosto é até agradável, mas por trás daquela face agradável, por trás até de uma fala mansa, uma fala doce, não que as pessoas que falam manso e doce estejam com essa cara, não, graças a Deus que quisesse que nós todos tivéssemos uma fala mansa, eu, por exemplo, não tenho, mas muitas vezes a pessoa que tem esse pecado no coração, ele está falando com os outros alegre, mas por trás, dentro do coração dele, ele tem uma mente hostil, ele está rejeitando, hostilizando as pessoas, suas opiniões e suas atitudes. E essa pessoa vai ser criadora dos mais diversos problemas no convívio. Ela vai ser uma pessoa conhecida como sendo raivosa, aborrecida, briguenta, criadora de caso. Então, essa pessoa vai gerar vários problemas, seja em todos os ambientes que ela frequente. Ela vai ser uma pessoa, seja ela adulta ou seja ela criança. E essas relações, as relações sociais na comunidade que essa pessoa tem, elas vão, como eu falei logo no início, culminar em dissensão e divisão. Ela vai providenciar para que as coisas não funcionem. E é interessante, não sei se as irmãs estão entendendo o que tem escrito aqui, o que tem aqui. É como se fosse o cérebro fazendo musculação. Então, o cérebro dessa pessoa contenciosa, ela está o tempo inteiro exercitando para que ela possa ter argumentos, ter opiniões, para que ela manifeste e ela arranje uma confusão. É muito interessante. Todo mundo sabe quem é essa pessoa, quem são as pessoas que a gente conhece, e muitas vezes a gente se pega tendo esses comportamentos. Então, é para a gente fazer o quê? Analisar os nossos comportamentos e fugir disso, e saber que o contrário dessa pessoa contenciosa é uma pessoa benigna, que a mente tem uma empatia, tem uma benignidade. A predisposição inicial da pessoa benigna é o bem. E a predisposição da pessoa contenciosa é a hostilidade. Ela é disputa entre duas ou mais pessoas. Pode ser uma disputa de uma pessoa, pode ser uma disputa de várias pessoas, mas a pessoa contenciosa vai estar lá no meio. Ela é uma contenda acirrada de palavras. Assim, se eu dissesse para as irmãs assim, o que caracteriza, a gente vai ver
sobre dois aspectos. Um é o lado interior, que está no coração, que essa pessoa vai manifestar, mas a contenda em si, a porfia em si, diz respeito ao blá, blá, blá mesmo, ao bate-boca, a conversa, a disputa verbal. Essa pessoa que tem nesse coração essa mente hostil, que está sempre preparada para poder hostilizar qualquer coisa ou qualquer pessoa, ela vai buscar contenda de palavra e polêmica. Quando as pessoas vão chegar na parte a porfiar ou a discutir, ou elas vão se acusar, ela vai ter muita defesa, vai ter muita autodefesa, vai ter muita ameaça. Então, é muito interessante a gente perceber isso, porque quando a gente está totalmente com a mente limpa, se falam alguma coisa da gente, o primeiro eu acho, assim, eu penso, não sei se as irmãs concordam com isso, mas assim, a primeira ação de quem me faz uma acusação ou de algum assunto é ficar assustada, tipo assim, sério, falaram isso de mim? Então, sério, eu não espero que as pessoas falem, mas assim, a mente da pessoa que é contenciosa, que é uma pessoa que vai realmente procurar briga, a primeira coisa que ela vai fazer é se defender e acusar. Ela nem se assusta, ela está com a mente já tão preparada para a briga, que ela vai se buscar defender, ela já vai buscar ofender, ela vai buscar ameaçar. É isso que vai acontecer com a pessoa que é contenciosa. E vai ser pelos mais diversos assuntos. Você não tem nem noção do que é. Coisas banais, a pessoa que é contenciosa vai procurar briga. Não que a gente não se descontrole em algum momento ou perca a paciência, mas a gente não pode deixar que isso faça parte do nosso ser, seja intrínseco para a gente, que isso seja um pecado que domine o nosso coração. E como a gente viu, que é a obstinação, a insistência obstinada nos teus pontos de vista, nas tuas opiniões, ela vai fazer com que você seja uma pessoa contenciosa. O que vai acontecer? Muitas vezes, eu botei aqui foto de duas meninas, para que a gente, só tem uma menina hoje, mas é interessante a gente reconhecer isso. A gente muitas vezes fala com criança, eu evitei colocar muito para criança, para a gente ficar mais com a gente que está já maiorzinho e adulto. As meninas, a gente fala, os meninos, a gente fala com eles, os adolescentes, muitas vezes, eles até podem verbalizar que, ok, tá bom. É o famoso entra por aqui, sai por aqui. Pode ser que ele não fale, não brigue com a mãe, com o pai, com o professor, com o irmão da EBD, mas no coração obstinado, ele vai dizer, eu vou continuar pensando assim. Não quero nem saber. É uma pessoa que está criando caso. É aquela situação que ele pode não bater boca, ele não chegar a ser uma pessoa que bate boca por tudo, mas ele é obstinado no coração e ele não vai mudar os seus desejos, suas opiniões. Ele nem sequer considera se ele tivesse pecado no coração. E também nas relações interpessoais das jovens, com um amigo, com uma amiga, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que ela não vai considerar a opinião do outro. Ela vai procurar sempre ganhar. Se ela não ganhar na briga, no bate-boca, ela vai ganhar na cabeça dela. Ela vai dizer assim, ela está errada e eu estou certa. Ela nem considera. E também, quando chega essa primeira parte, eu falei que é aquela parte que você pode até calar, mas você tem pecado de porfia no coração, você é de discórdia, de desavença, não é? Mas tem também aquela porfia que é o famoso bate-boca. É a pessoa doida para criar confusão, a pessoa doida para criar caso. Ah, aquela ali é doida para criar caso. Ixi, gosta de uma confusão. Ih, adora um bate-boca. É ou não é? A pessoa que tem esse pecado no coração, a vida dela é achar que ela vai estar batendo boca com todo mundo, ela vai estar procurando confusão. É muito interessante a gente saber. Você pode perguntar assim, irmã, todo mundo tem sua opinião? A gente tem que prestar atenção se é a nossa opinião. Primeiro que nós temos um manual, nós temos uma orientação perfeita, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, a gente precisa saber que se nós temos essa orientação perfeita e nós temos uma opinião contrária à palavra de Deus, a gente precisa, se for oportuno, defender, sempre manifestar a verdade de Deus ou o que é correto segundo a palavra de Deus, mas se a gente verificar que aquilo está causando problema, o que a gente acredita, a gente não vai mudar no sentido de que a gente sabe da verdade. Então, a gente fica calado e não vai bater boca. Um pouco mais lá na frente, a gente vai verificar como, pela palavra de Deus, muita gente bate boca.
A gente tem um exemplo bíblico que foi a contenda entre os pastores de Abraão e Ló. Esse termo é usado lá, é usado em vários outros lugares, mas é muito interessante porque ele é usado lá nesse local. Fica em Gênesis 13, 7 e 8. A gente lembra que eles estavam peregrinando na terra e aí os pastores começaram a ter briga porque o pasto era pouco para a quantidade de animais que eles estavam tendo. Eu fico pensando assim, interessante, né? Olha a pessoa como é, a pessoa que gosta de contenda. O que ele poderia fazer? Ele poderia muito bem chegar e argumentar, negociar e chegar a um consenso, mas não. A Bíblia registra que eles buscaram contenda, briga, confusão. Então, eles foram brigar e a disputa foi motivada por interesses materiais. É interessante também a gente perceber isso, que as pessoas que vão ter esse pecado, elas não vão estar porfiando por interesse da Bíblia, da palavra de Deus ou de Jesus. Porque Jesus não disse para a gente porfiar em momento algum, porque é uma obra da carne. O que a gente tem é que buscar abafar, matar esse sentimento errado no nosso coração, porque ele sempre vai ser motivado por egoísmo e por sentimentos de interesses materiais e pessoais. Nunca pelo interesse de defender a Cristo ou a palavra dele. Aí, o que aconteceu com Ló e com Abraão? Abraão olhou para Ló e disse, vocês lembram o que foi que ele falou? Vamos ver primeiro o que Ló falou, né? Ló. Ele disse assim, olha tudo que tu tens aí. Você escolhe onde você quer ir. Não vamos ter briga entre nós, vamos ter disputa entre nós dois, porque nós somos irmãos. Não vamos ter briga, não vamos ter problema. Olha toda a campina e escolhe o lado que você quiser ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim foi que ele deu a posição dele, Abraão. E Ló escolheu por critérios egoístas. A Bíblia diz que ele olhou e viu que a campina era verdinha, né, verdosa, com muito pasto. Só que essa campina verdosa e com muito pasto, ela estava próximo, dirigindo no caminho lá de Sodoma e Gomorra. Mas mesmo que tivesse próximo de um local que não era para eles estarem, ele escolheu aquele lado. E Abraão escolheu outro. Abraão não foi contencioso. Abraão buscou a conciliação. Abraão estava no coração dele com a benignidade. Eu não estou dizendo que Ló era uma pessoa contenciosa. Estou dizendo que ele manifestou uma opinião errada, não é? Porque ele se guiou pelos olhos, pelo desejo da carne dos olhos dele de obter muitas mais vantagens. Abraão buscou a conciliação e mesmo que aos olhos humanos tenha sido prejudicado, porque ele ficou com a parte de Canaã que não estava lá, não era muito fértil, e ele deixou toda a parte da campina verde para Ló. E mesmo que aos nossos olhos, aos olhos humanos na época dele, imagino que os pastores dele devem ter ficado, que se eles eram contenciosos, deve ter ficado danado da vida com Abraão, né? Porque ele não conseguiu uma terra boa, porque sabe-se lá o que eles podem ter argumentado. Mas Deus tornou em bem a boa decisão de Abraão. Porque nós conhecemos a história e sabemos que Ló foi estendendo as suas tendas até que quando se achou dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, e nós sabemos tudo o que aconteceu com ele, com a família, com a desgraça, com o problema dele com as filhas, ou seja, se Deus não tivesse sido misericordioso com ele, ele estaria numa situação pior do que a que ele ficou. Então, é interessante que a gente perceba que quando nós tivermos alguma disputa, alguma contenda, seja as pessoas com a gente, ou a gente tem que tomar uma decisão, que a gente busque se guiar pela benignidade e não pela porfia, pela confusão. Muitas vezes a gente vai sofrer o agravo, muitas vezes a gente vai ser prejudicado aos olhos humanos, mas Deus vai tornar em bem porque nós obedecemos a Deus. Certo? E assim, como aconteceu com eles, que a Bíblia falou dessa contenda, não é? Hoje também existe contenda. Eu tentei colocar aqui, irmãs, 3 cabeças, vamos dizer que seja a Maria, a José e a Francisca. Acho que não tem nenhum nome assim, não. E tá aqui, olha, tem várias coisas, vários assuntos. Olha, tem esporte, tem tesoura, que pode ser costura, tem laboratório, tem computador, tem televisão, cinema, tudo, estudo, ou seja, todos os assuntos possíveis, todas nós temos na nossa cabeça. Está cheio de
assunto dentro da nossa cabeça. O que a gente precisa é saber que quando a gente tem esses assuntos todos, o que Deus diz que a gente deve fazer com tudo isso que o mundo nos oferece, que entra pelos nossos olhos, ouvidos, a mente, o que ele diz que a gente deve fazer, não é? A gente precisa ir para um texto muito interessante, que fica em Filipenses. Eu não vou levar vocês agora na Bíblia, porque nós vamos já para um texto muito maior. Mas esse texto fica em Filipenses 4:2. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Sentir o mesmo no Senhor, o sentido dessa frase é tenham a mesma mente. Pensem concordemente, pensem a mesma coisa. E ele está pedindo, vamos lá rapidinho, vamos nesse texto que é interessante a gente ver, vamos lá, em Filipenses 4:2. É bom a gente compreender o que Deus espera de nós, irmãos em Cristo. Acharam? Olha o que ele diz assim, ó. No 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Aí, ele achando pouco, ele reforçou mais ainda o pedido. Olha o que ele diz no verso 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Olha que coisa interessante. Elas tinham, olha o que ele diz dela, trabalharam com ele, com o apóstolo Paulo no Senhor e no Evangelho, e também com Clemente, não só com ele, e com outros cooperadores dele. Todos eles estavam com o nome escrito no livro da vida. Ele cria que essas mulheres eram crentes, irmãs queridas, operosas, trabalhadoras. Mas ele pede que esse companheiro interceda, interfira e ajude para que elas possam pensar a mesma coisa, concorde, ou seja, abrir mão da porfia que estava surgindo entre elas. Certo? Olha que coisa interessante, nós não sabemos o motivo da porfia. Nós não sabemos por que elas estavam brigando. Mulheres tão dedicadas, que louvadas pelo apóstolo Paulo, não é? Ser louvada por um apóstolo, por um homem daquele, é uma honra muito grande. Elas foram louvadas as duas, mas ele pede que no momento que elas discordaram, ele pede que exorta que elas pensem e estejam em harmonia. É muito interessante isso, que elas estejam com a mesma mente. Ele pede para que elas tenham o mesmo pensamento no que se refere às coisas do Senhor, às coisas de Deus, à palavra de Deus, ao trabalho de Deus. Ele pede que elas deixem isso, as preferências pessoais dela, elas botem de lado e elas priorizem as coisas de Deus, o trabalho de Deus. Por isso que ele pede um outro irmão, exortando e pedindo para que ele o ajude nesse problema dessa discórdia dessas irmãs. É muito interessante, irmãs, a gente pensar sobre isso. Deus não quer que a gente brigue, Ele não quer que a gente tenha confusão na igreja. E eu acho que esse nosso momento, esse nosso encontro é muito importante para a gente desenvolver amor, desenvolver um relacionamento bom umas com as outras, porque eu acredito que nós somos muito importantes na igreja, porque nós somos muito importantes na nossa casa. Nós somos muito importantes para os nossos filhos. Os meninos e as crianças e as outras mulheres são o nosso ministério. E eles são imensos. Na nossa igreja, por exemplo, tem muito mais mulher e menino do que homem, adulto, varão. Olha o ministério que nós temos enorme. Nós temos que exortar, ajudar, aconselhar, ajudar. A Bíblia diz que a gente é modelo para as mais jovens, ensiná-las a amar os seus esposos, serem boas esposas, as meninas a serem boas cristãs. Então, nós temos um ministério enorme. E se nós criarmos caso umas com as outras, nós somos motivo de escândalo. E a palavra de Deus diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então, a gente precisa evitar a todo custo um problema entre nós. Quando houver um mal entendido, a gente tem que fazer como ele manda. Vai tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu já vi irmã fazendo isso e foi assim uma lição maravilhosa para mim. E assim também como eu procuro fazer isso. Vai tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir,
chama outra testemunha. Se a pessoa não ouvir nem a testemunha, leva para a igreja. Porque não pode a gente, a cada confusão, a cada intriga, a cada problema, a gente abafar e deixar que aquela coisa continue se alastrando para dentro da igreja. A gente precisa chegar na nossa igreja, no nosso local de adoração a Deus, com o coração limpo, maravilhoso, perfeito. Então, a gente precisa cuidar dos problemas. Se não, uma vez por mês a gente faz uma ceia, mas a gente precisa estar todo dia. Mas, assim, pelo menos uma vez por mês, já pensou a gente deixar isso se arrastar na igreja mês após mês e a gente ficar na presença do Senhor, na Santa Ceia, sem ter cuidado daquele problema que a gente está tendo com a irmã? Então, eu acho muito interessante esse exemplo que o Paulo dá sobre Evódia e Sintique, que elas pensem concordemente no Senhor, mulheres que serviram a Deus do lado do apóstolo Paulo, e ele ainda diz mais que o nome de todos eles está escrito no livro da vida. Não é isso? No livro da vida? No livro da vida. Então, ele acredita que eles são crentes e estavam tendo essa discórdia. Eu achei interessante essa figura, porque a figura é assim, ó, vamos dizer que essa seja uma delas e essa seja a outra. E tá os dois ali querendo saber como é que vão resolver o assunto, umas mulheres tentando convencer essa, outras tentando convencer essa. Vocês já viram que é assim na hora da discórdia e da porfia? Olha como é que começa a porfia. Querendo ou não, quando existe uma porfia, pessoas que estão ao nosso lado, seja na casa, no trabalho, na igreja, eles vão tomar partido. Eles procuram saber o que aconteceu, depois eles vão procurar tomar partido. Então, por isso é que a gente não deve ter porfias, brigas, desavenças, porque a gente vai culminar nas discórdias, nas dissensões e nas facções. Nós não sabemos o que aconteceu com essas mulheres nessa igreja, mas eu espero em Jesus Cristo que eles tenham resolvido realmente e elas tenham se harmonizado, que ele pediu para que elas estivessem em harmonia e o trabalho de Deus tenha prosseguido, né? A mesma coisa é recomendada aos crentes hoje, nas relações pessoais e na comunidade cristã, tanto no nosso relacionamento social, no trabalho, em casa, como também no meio do povo de Deus, tá certo? Da comunidade cristã. Todas as mãos unidas, sustentando e apoiando a palavra de Deus como sendo a prioridade que ela é. Então, lá em Filipenses 2 e 3, vamos para lá, Filipenses 2, 2 e 3. Olha o que ele diz novamente, que coisa linda e maravilhosa. Eu vou abrir todinhos aqui, ó, para a gente ler na Bíblia. Eu ia falar aqui, mas não vamos ler na Bíblia, tudinho aqui. Olha o que ele diz, 2 e 3. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tenhais a mesma mente. Em Cristo, a gente não pode estar com a mente, cada um pensando uma coisa. Tendo o mesmo amor. Quem é o amor que nós temos? Qual é o amor que nós temos no coração? O amor de Deus, que excede todo o entendimento. Não adianta a gente querer ter o nosso amor no nosso coração, que o nosso amor é egoísta. A gente ama muito o irmão, mas se falar mal do meu filho, a confusão pega. Aí que amor foi esse que eu tinha pelo irmão? Era o de Cristo ou era o meu? Então ele diz que tenhais o mesmo amor, o mesmo ânimo, tenha um ânimo bom, um ânimo firme. Lembra que aquele Paulo também falando, ele diz que não sejamos de ânimo dobre, que não sejamos sim e não, mas que a nossa palavra seja sim, sim, né? Ele diz que a gente tenha um ânimo só. Tem gente que pode estar infeliz, por isso é que eu acho meio complicado quando eu escuto pessoas ensinando a palavra de Deus e falando sobre depressões, tristezas profundas e não sei o quê. É claro que a gente passa por isso. Gente, quem é que não passa? Todo mundo passa por dificuldade, mas a gente chamar isso de depressão, como o mundo chama de depressão, a gente precisa compreender isso, que não é um fato. O ânimo da gente tem que estar todo o tempo, segundo a palavra de Deus, segundo Deus. Por quê? Naquele dia que a gente está um pouquinho mais para baixo, isso é natural. No outro dia a gente já toma força, a gente leu a palavra, um irmão deu um versículo para a gente, e a gente não vai estar com aquele ânimo. E não pode se chamar de depressão, meus irmãos. Se for depressão grave, pode ser um problema neurológico, um problema químico, que eu já vi pessoas que tinham depressão profunda, considerada como depressão, tiveram um problema químico, uma descompensação química. O que aconteceu quando eles tomaram, uma que eu conheço, tomou um remédio e a mulher estava como se fosse morta dentro de uma cama há 5 anos, 6 anos, e ela ficou boa. De repente, aquela coisa que ela tinha gravíssima, ela tomou o remédio certo e levantou. Então, às vezes, a gente pode estar passando por problema descompensação neuroquímica no cérebro.
mas aquela depressão porque você teve um relacionamento ruim com seu pai, porque você teve uma briga com a sua irmã quando era criança, a gente tem que superar as coisas. Lembra de José? José era para ter ficado deprimido pro resto da vida, no fundo da cama, né? Passar por tudo que ele passou, foi abandonado pelo pai, abandonado pelos irmãos. O pai, ele pode ter pensado, meu pai não me procurou, me abandonou. E nada daquilo foi motivo para ele se deprimir. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa os conceitos do mundo no nosso dia a dia como cristão. A gente tem que saber que a pessoa que fala em depressão, ela está buscando os conceitos do mundo. A gente tem que avaliar. Não estou dizendo que a minha palavra é verdade só, não. Eu quero só que as irmãs avaliem sobre isso. Então, ele diz que a gente tem que ter o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, tendo a mesma mente. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Muitas das vezes nós nos ofendemos porque nós nos sentimos superiores. Muitas vezes, quem é aquela pessoa para falar isso para mim? Quem que ela pensa que ela é? Não é verdade? Muitas vezes a gente, ao invés de dizer assim, a irmã está com dificuldade, está com problema, eu acho que ela está um pouco abalada, que ela me tratou de uma forma que eu não gostei, ou então ela me tratou de um jeito que não é comum para ela, mas não. A contenciosa vai logo chegar e dizer assim, quem ela pensa que ela é? Porque a contenciosa se considera superior, ela não pode ser ofendida nunca. Se Cristo foi ofendido, foi cuspido, maltratado, quem somos nós para a gente achar que a gente não pode ser ofendido, né? É possível ser ofendido. Então, a gente deve ser humilde e considerar os outros superiores a nós mesmos. Muitas vezes tem igreja que tem problema, porque na nossa igreja, pela graça de Deus, a gente não sabe nem quanto é que cada um dá dízimo, nem tampouco se alguém dá dízimo. É muito bom isso. Mas tem igreja, minhas irmãs, que elas afixam num mural quem deu o dízimo naquele mês e quanto foi o dízimo de cada um. Pelo dízimo de cada um, você sabe quanto cada um ganha. E na hora de uma reunião como é que se chama? Numa reunião de disciplina, eu acho que quem tem interesse material treme na base quando aquele irmão que dá, sei lá, 3 mil, 5 mil de dízimo, quando aquele irmão faz um voto, o povo se treme todinho. Então, é interessante que ele pode se sentir superior. Não estou dizendo que é isso que acontece com as pessoas que têm mais recursos. Mas se as pessoas... Eu não estou falando da pessoa que dá, não. Estou falando da pessoa que acha que aquela pessoa é alguma coisa. Então, a gente tem que saber que nós somos, por humildade, os outros são superiores a nós. Sejamos nós pobres ou ricos, muito dízimo, pouco dízimo, importante ou não importante. Tem gente que no mundo tem um cargo alto, tem, sei lá, advogado, é alguma coisa, e na igreja a pessoa cuida de uma coisa simples e banal. Olha que maravilha isso, né? Então, é muito importante que essas pessoas, que nós pensemos que nós não somos nada lá no meio da comunidade e que nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Oi? Aqui. Aí nós temos o caso da porfia na igreja de Corinto. Eu estou trazendo vários exemplos de porfia para a gente saber que todas elas, a gente sabe que nunca foi segundo Deus, nem foi o objetivo de Deus que isso acontecesse. Vamos lá para 1 Coríntios 3, de 3 a 8, nós não vamos ler todo o texto, mas nós vamos fazer uma pincelada lá. 1 Coríntios 3. Olha que coisa interessante que ele diz. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, porfias, esse termo aí, contendas, é porfias e dissensões, olha aí, já estava progredindo as porfias. Não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? Esse aí, o Espírito de Deus já estava bem longe, né? Ele está dizendo que ia andar segundo o homem. Por quê? Aí olha o que era. Porque um dizia eu sou de Paulo, o outro dizia eu sou de quem? De Apolo. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? São ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E ele diz mais, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, não adianta a gente achar que se o apóstolo Paulo foi uma bênção na mão de Deus,
Amém, louvado seja o Senhor. Muitas vezes a gente gostaria de ser uma... No caso, não, a gente é mulher, mas vamos dizer que tem um rapaz na igreja, um senhor, um irmão. Ai, como ele gostaria de pregar como o apóstolo Paulo pregou. Mas será que ele gostaria de sofrer o que o apóstolo Paulo sofreu? Dizem que Apolo, a gente diz na Bíblia, ele era poderoso nas escrituras. Ele era um homem que conhecia muito, e quando ele pregava, com certeza ele pregava com propriedade também, e as pessoas ficavam fazendo partido dentro, um é de Paulo, outro é de Apolo. Então, a gente precisa entender que nas igrejas acontece isso até hoje. Até hoje, nas nossas igrejas, acontece porfias por causa de líderes. Eu vou falar um pouco sobre esses líderes aqui, mas antes de falar sobre eles, eu queria que as irmãs pensassem comigo nas próprias igrejas que a gente já frequentou e frequenta. Levantam-se pessoas que são importantes e elas fazem discípulos dentro da igreja. Principalmente aquelas pessoas, como ele está dizendo aqui, que são carnais, que andam segundo os homens e não segundo Deus. Porque ele não quer saber se é importante que a palavra de Deus seja glorificada. Não, ele quer saber o que ele faz, o que ele quer. Eu vou voltar aqui um pouquinho para contar um caso interessante. Eu não vou dizer o nome, já faz muito tempo que as irmãs não estão na igreja, acho que elas não vão nem lembrar. A pastor era o nosso pastor anterior, maravilhoso, que ontem à noite eu sonhei com ele, com a família dele, acho que a gente estava escolhendo um vestido de noiva para a Fábio. Então, estou contando como um sonho, foi muito bom. Gosto muito de sonhar com a família dele. Mas, muito bem, nós estávamos na igreja, ele não estava presente, nós estávamos numa reunião, numa sessão, para aumentar o salário do pastor. E aí, claro que os irmãos com sabedoria, um dizia, realmente está muito baixo, o outro dizia, sim, mas quanto é o salário mínimo? É isso, é aquilo. E vamos dizer que o salário mínimo fosse, vamos dizer hoje, fosse 1.100 e pouco, o salário mínimo, né? E aí queriam aumentar, vamos dizer, para 1.800 ou 2.000 o salário dele, vamos dizer. Na época era coisa de 300, 500 reais, era muito pouco. Aí o irmão, está todo mundo na discussão, na dúvida, levantando quanto é que era, a igreja pode, a igreja não pode, a gente tem caixa para pagar mais e tal. Aí o irmão se levanta e diz assim, eu acho que o salário do pastor deveria ser, ele botou assim, como se o salário mínimo fosse 1.100, ele botou assim logo uns 3.500. Todo mundo pensando em 1.500, 2.000, 2.200, ele pensou assim, 3.000 e 3.500. Eu acho que o salário do pastor, porque o pastor é isso, ele começou a elogiar o pastor, muito bom, elogiou o pastor e tudo mais. Aí ele chegou e disse assim, quando ele acabou de falar tudo, ficou todo mundo olhando para ele ali, que ele não estava nem analisando nada, ele olhou e falou, se bem que eu não deveria nem estar falando, me metendo, porque eu não estou dando dízimo. Eu digo, meu Deus do céu, que é querer uma confusão, não é? Se tu não está dando dízimo, homem, pelo amor de Deus, já não estava dando dízimo, olha, fazia tempo. Ele estava sendo infiel e dando opinião no que o povo que estava sustentando a obra de Deus estava lá avaliando, todo mundo no maior critério. Pode, não pode? Quanto custa? Quanto é que é o plano médico dele e tal? Ou seja, a gente não, os homens principalmente, e esse rapaz se levanta lá e propõe assim, uma coisa absurda, porque ele não ia pagar mesmo. Então, tanto para o preço que der. Então, a gente precisa entender que as porfias nas igrejas, elas existem porque as pessoas estão procurando satisfazer o seu ego, os seus interesses, a sua forma de... Talvez ele queria, talvez até agradar o pastor, não sei. Então, ainda não foi aceita a proposta dele e a gente continuou na discussão. Mas é interessante porque pessoas se levantam com comportamentos não espirituais para manifestar, e principalmente, não era o caso desse garoto não, rapaz e tal, que realmente não era uma pessoa má, aparentemente não, eu só dei um exemplo que foi muito engraçado essa história, mas é interessante que a gente saiba que algumas lideranças nas igrejas atualmente, elas existem como se fossem verdadeiros semideuses, assim como as pessoas eram de Apolo ou de Paulo, os carnais, hoje, eu botei aqui 3 sumidades no mundo cristão hoje, mas tem muitos outros, muitos e muitos outros, cuja cara da igreja não é Cristo. O rosto da igreja, esse daqui, por exemplo, bota a foto dele e da mulher loura dele na frente, num painel gigantesco, onde as pessoas chegam para chegar na igreja do pastor. Então, é interessante que a gente saiba que esses pastores que estão pregando hoje, eles têm fiéis a eles. Eles têm os fiéis neles e não em Cristo. Tá certo? E eles têm também pessoas, eles implantam coisas que não existem, que não estão de acordo. Eu vou fazer só uma observação. Esse aqui está com aqueles panos de judeu em cima, que agora ele é não só apóstolo, como ele também tem uma barbona, ele agora é sacerdote.
Nós só temos um sacerdote na vida, no mundo cristão, na vida cristã verdadeira da palavra de Deus. E é o nosso sumo sacerdote, que é Cristo. E ele agora é apóstolo, sacerdote, seja lá mais o quê. E eu procurei foto que eles estivessem assim, porque uma das características da porfia, pode ter certeza, eu não tenho medo de falar, irmãs, ela tá com o dedo em riste, é assim, ó. Eu te falei, ela não se contenta só em falar, não. Ela vai estar com os dedos tudo assim apontando para a gente. Então, é importante que a gente segure o dedo, pelo menos, se a gente for brigar. Então, é interessante isso. Algumas denominações, elas se consideram únicas. É muito interessante também a gente perceber isso. Assim como lá, uns eram de Paulo, outros de Apolo, hoje, a gente sabe que a gente não pode estar achando que existe uma única... Deus não deixou a igreja, nenhuma denominação de igreja local, para ser a depositária da verdade, das verdades eternas. Mas todas as heresias, elas se dizem únicas, elas são a igreja que tem a verdade de Deus. Nós somos a igreja que temos a Bíblia, que é a verdade de Deus, e nós buscamos seguir a Bíblia. Mas essas igrejas que nós vamos ver aqui, elas são igrejas que se dizem a representante de Deus na Terra. Então, vamos ver algumas delas. A primeira que a gente sabe que a gente já viu como é que ela surgiu no catolicismo, né? Lá nos primórdios da igreja cristã, e veio o catolicismo com algumas heresias, doutrinas destruidoras que só ela tem. Então, olha que coisa interessante. Ela diz sobre o pecado original. A gente não chama de pecado original, mas todas as crianças que estudam conosco sabem que nós somos descendentes do único casal que foi criado por Deus perfeito, mas que caiu, e o fato deles caírem, a raça toda caiu. Esse é o pecado conhecido como aquele pecado. O que acontece com a Igreja Católica? No momento que você pega o bebezinho que nasceu, que você bota ele em cima de uma pia e derrama uma águazinha na cabeça dele, aquele pecado que eles chamam do pecado original foi tirado. E aquela criança passa a ser filho de Deus. Por que uma pessoa que se cria no catolicismo vai querer salvação se ele foi batizado já foi tirado o pecado que Adão cometeu e ele agora tem ele é filho de Deus? Por isso que eles dizem que todos somos filhos de Deus. Então, eles trazem essa heresia destruidora. Eles trazem a doutrina do purgatório, não é? Que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso juízo. Para eles não. Ao homem é dado morrer, mas quando ele morrer a gente fica acendendo vela e fica rezando, e a missa de 7º dia, de 1 ano, para tentar levar as nossas orações e tirar ele do purgatório para um lugar melhor, né? Por isso também que ele diz que passou daqui para um lugar melhor. A gente sabe que o lugar melhor do ímpio nunca é melhor. Outra coisa que acontece aqui é a transubstanciação. É muito interessante que essas igrejas, essas denominações, elas são... Uma das características dela também é o sacerdotalismo. Eles são sacerdotes, que eles são mediadores entre o homem comum e o divino, e o Deus. O que acontece com a transubstanciação? O padre, quando levanta aquele bolinho que foi feito lá na padaria, a hóstia, e o vinho que ele comprou lá na esquina, que nem a gente que compra às pressas na véspera, que o sacristão esqueceu de comprar, e compra correndo ali no supermercado o vinho lá E aí, quando derrama ali, quando ele levanta aquilo ali na missa, ele está literalmente transformando aquela hóstia no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. É o poder que ele tem, que o sacerdote tem, de transformar a água, o vinho e o pão no corpo e no sangue de Cristo. Eles dizem que só eles podem fazer isso. Então, se nós estamos tomando a ceia, que é um memorial, sabe? Eles acham que não pode, porque só eles podem fazer isso. E outra coisa que eles têm é a mariolatria, né? É uma deusa pessoal e íntima, que ela é muito maior que Jesus. Se você vir a Bíblia católica, estudar as doutrinas católicas, ela nasceu sem pecado, ela foi assunta ao céu de corpo e tudo. Então, ela é perfeita. Então, é o catolicismo uma denominação que diz que só ele é depositário das verdades eternas. Outra que muita gente considera como sendo irmão, mas minhas irmãs, se a gente for estudar, outro dia alguém perguntou para mim assim, se tivesse só uma escola adventista que é boa, elas têm uma boa educação mesmo, e uma igreja totalmente do mundo, uma escola totalmente do mundo para colocar o meu filho, eu vou dizer um negócio para vocês, eu jamais botaria meu filho no adventista,
para nada, para estudar nada, porque eles são uma heresia perigosíssima, destruidora, pavorosa. Eles acreditam que a Bíblia não estava completa. Eles acreditam que a Ellen G. White recebeu do próprio Deus a continuação da revelação da palavra de Deus. Ela foi elevada até o céu, assunto, arrebatada até o céu. Quando ela chegou lá no céu, ela viu a arca aberta, as tábuas da aliança lá dentro e o quarto mandamento como se fosse ressaltado assim. Eu penso que é em neon, né? Deve ser assim, um neon, assim, brilhando, alguma coisa assim. Ela diz isso no livro dela. E não só tem isso de doutrina pavorosa, não. Tem o tal no juízo investigativo, que a gente tem que ficar aqui trabalhando, vivendo a nossa vida, e esse juízo investigativo está sendo feito lá no céu para saber o que a gente está fazendo aqui ou não, se a gente vai ser contabilizando, vamos dizer, os nossos atos bondosos, pecados, se a gente tomou café, se a gente comeu porco, se a gente não guardou o sábado, ou seja, é uma heresia, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ela disse que o quarto mandamento estava em neon, mas acontece que o mandamento de Deus que diz, eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é mais forte da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Tiraram da Bíblia. Deixaram o quarto mandamento e tiraram o resto, né? Então, ela diz aqui que Deus descansou no 7º dia, está aqui Jesus sentado sobre, como se fosse assim, sobre o mundo, né? A terra, esperando lá, fazendo juízo, esse pecou, esse não pecou, esse pecou. Isso é um papel de Deus, é isso que Deus diz na Bíblia. Mas a gente muitas vezes tem medo de dizer que são heresias destruidoras e a gente não pode deixar que os nossos filhos, nem nós tenhamos contato. Porque se a gente for ter contato com eles, a gente vai a criar, eles vão querer porfiar com a gente. Eles vêm na tua porta para te afrontar. Se você não conhecer a palavra de Deus, a melhor coisa que você faz é fechar a porta na cara deles. Como Deus disse, sacudir o pó, lá está escrito lá na Bíblia. Se eles não te ouvirem, sacudir até o pó que grudou na sandália. Por quê? Porque essas pessoas vêm para a casa da gente confundir as pessoas que estão mais fracas. Vieram um tempo aqui, vou falar que não era dessa não, vou falar da outra aqui. As testemunhas de Jeová. Os testigos de Jeová, eles duvidam da divindade de Cristo, eles chamam deidade de Cristo, a trindade para eles, olha que coisa interessante. A gente sabe que são 3 deuses? Não, né? Quantos deuses existem? Levanta a mão. 1, 2 ou 3? 1, não é? Todo mundo sabe que é o único Deus. Agora, quantas pessoas existem? 3 pessoas, não é isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Sabe o que é que eles dizem? Que são 3 deuses. Eles não acreditam que Cristo é Deus. Eles não acreditam que o Espírito é o mesmo Deus. Eles têm essa dificuldade gravíssima, e não só essa, são muitas. E as testemunhas de Jeová, eles tiveram um homem que chama Charles T. Russell, que também é um ídolo. Eles têm o mentor que recebeu a palavra de Deus, que recebeu as revelações de Deus, que a revelação de Deus não terminou quando foi fechado o cânon, ele continuou sendo revelado e falou sobre a importância do sangue, que eles não comem sangue, eles não fazem transfusão de sangue. E olha que coisa interessante, teve uma menina que estudava no seminário com a gente, ela estava passando por muita dificuldade, e eu disse assim, não, então vamos lá para casa, ficar um tempo lá em casa. E ela ficou aqui em casa e ela me ajudava. Ela fazia comida. Um dia eu cheguei na mesa, na cozinha, ela estava com uma vasilha de água quente e uma bacia cheia de bife. Aí ela pegou o bife, como se fosse um alcatra, ela pegou a água quente e escaldou os bifes todinhos. Eu falei, mas o que você está fazendo? Como assim? Você vai escaldar o bife? Ela falou assim, porque eu não como sangue. Não, sinto muito. Se for para eu cozinhar, eu não vou comer sangue, isso é pecado. E ela fazia seminário batista, gente. Vocês acreditam nisso? Olha o perigo que é. A mulher achava que a gente, o sangue é o sangrar o animal, para que o animal tem toda uma história que a gente teria que estudar sobre o sangue. Mas ela simplesmente escaldava o bife, para poder o bife não ter uma gota de sangue, porque era pecado comer bife com sangue. Então, são perigosas, e eles dizem que só eles é que tem a verdade de Deus. Só o testemunho de Jeová vai ser salvo. Ninguém mais, nem o adventista, nem o católico. Tá certo? E quanto mais a gente. Quanto mais a gente se vai ser salvo, né?
Vamos aqui nos Mormons. Os Mormons são muito interessantes. Os Mormons, eles dizem que só eles são salvos. É a única religião verdadeira na Terra é dos Mormons. Esse Joseph Smith, ele saiu de uma denominação cristã. Ele disse, olha que coisa pavorosa, como se diz, espiritista, sei lá como é o nome, espírita, pronto. Ele teve uma visão de um índio que entregou umas tábuas de ouro para ele, e nessas tábuas de ouro dizia a continuação, era o livro de Mormon, o livro dos Mormons, e ele trouxe e disse para ele que ele era o apóstolo Joseph Smith, que ele tinha revivido o apostolado, e que ele era um apóstolo, e que essas placas de ouro tinham toda, e ele escreveu um livro lá tudinho, e esse é o livro que ele se baseia. É uma seita perigosíssima, pavorosa, e são pessoas educadas e pessoas finas, e a gente acaba dizendo que são irmãos, e a gente tem que refletir, cada uma de vocês tem que refletir sobre o que eles pregam, se isso está de acordo com a palavra de Deus, tá certo? E a gente tem também várias denominações agora, que elas são as depositárias das bênçãos de Deus. Eles são o canal de Deus, porque é através dela, só dela, que Deus dá prosperidade, que Deus dá saúde, que Deus dá progresso pessoal, que Deus tira do vício, que Deus tira, como eles dizem, do poço de lama. Gente, Deus não deixou a Bíblia para isso, não. Ele curou quem ele quis, ele ressuscitou quem Jesus quis, mas ele ressuscitou todas as pessoas que morreram enquanto ele estava aqui na Terra? Ele curou todas as pessoas? Se ele tivesse querido deixar o testemunho de que ele veio para curar todo mundo, ele teria curado todo mundo que estava na Terra, e não foi todo mundo curado. A gente está lendo o livro de Jó, a gente está vendo que ele, na dor, na tristeza, na dificuldade, ele vai glorificar a Deus, tá certo? Então, essas denominações continuam tendo pessoas que são semideuses e seus adoradores, eles adoram mais. Se você for falar da Ellen G. White numa igreja adventista, você apanha. As pessoas vão porfiar com você, vão discutir, vão ter problema, e se você continuar insistindo, elas vão se apartar de você. Basta você se manter firme nas coisas de Deus, na palavra de Deus, que eles vão te abandonar, porque eles vão querer criar casa e criar porfia. Esses pontos específicos de doutrina fazem com que essas igrejas sejam exclusivas e seja o canal de bênção do céu. E nós sabemos que Deus não deixou isso. Deus deixou uma igreja espiritual, o corpo de Cristo, e as igrejas locais para que a gente possa adorá-lo na comunidade que a gente vive, tá certo? Agora, só que é muito interessante, gente, mas até mesmo dentro de grupos denominacionais, a gente pode verificar que existem porfias por coisas que são consideradas tradicionais. Toda igreja tem uma... Como é que chama? É o credo delas, o que elas creem, tá certo? A priori... Não é liturgia, não, é o credo. Eles têm uma profissão de fé, confissão de fé, pronto. Confissão de fé. Eles dizem sobre Deus, o que eles acreditam de Deus, o que eles acreditam do Espírito, o que eles acreditam de salvação da igreja, tal, tal, tal. Paralelo a isso, eles têm, que isso aí geralmente são dentro, as batistas pelo menos, que eu estudei mais, eles são dentro da Bíblia. Mas eles têm alguns documentos que são algumas tradições que eles acrescentam também, que nós, não são eles, não, nós acrescentamos. Nós, os batistas, os assembleianos, seja lá quantos forem. Porque eu acredito que nessas denominações que não se consideram exclusivas, o canal exclusivo de Deus, eu acho que tem salvo lá dentro em todas elas, tá certo? Naquelas não, mas nessas outras sim. Aí o que acontece lá dentro? Eu vou dizer um negócio para vocês. O espírito denominacionalista é tão exacerbado que mesmo sem amparo bíblico, há porfias e contendas dentro das igrejas, porque eles não vão pela Bíblia e vão pela tradição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu frequentei uma igreja que tinha um casal, uma senhora mais velha que a gente, uma pessoa de mais idade. Era uma pessoa que já tinha bastante idade. Ela estava convertida, ela tinha já mais de 15 anos, entre 15 e 20 anos de convertida. Só que ela era do interior e ela vivia... segundo os irmãos lá, era amigada, né? Amigada, amaziada, ou acompanheirada, como eu já ouvi falar. Só que, segundo a lei agora dos homens, se você viver 4 anos, até namorando 4 anos com uma pessoa, 5 anos, você tem todos os direitos, até a herança dela. Então, a lei está dizendo que se você
vive com uma pessoa maritalmente, você tem todos os direitos de um casamento. Mas eu vou além. A gente não teve documento de casamento desde sempre, não. Antigamente, não tinha. No interior, não tinha esse negócio de fazer um casamento no papel, não, gente. No interior, o pai acertava o casamento com o outro pai, ele fazia uma festa, o rapaz levava a moça para casa e acabou, estava casado. Não tinha papel, não. E foi assim que ela casou no interior. Ela foi para essa igreja e ela queria muito participar da ceia, gente. Muito participar da ceia. Mas olha a situação dela. Ela não podia participar da ceia, sabe por quê? Porque ela não era batizada. Não podia participar da ceia batista regular, ela não podia participar da ceia porque ela não era batizada. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei assim, então por que não batiza? Sabe por que ela não podia ser batizada? Porque ela não era casada no papel. Eu falei, então por que não casa? Sabe por que ela não podia casar? Porque o marido era ímpio. A palavra de Deus diz que o crente não pode estar... Ela já está casada, já vive com ele, era para ser considerado que ela vai santificar o marido e os filhos, não é isso que diz lá em Coríntios? Mas se eles achavam que ela não era casada, eles queriam que ela casasse com o ímpio. Vocês estão entendendo a dificuldade? Olha só, a Bíblia diz que a irmã, vamos dizer assim, que a gente, crente, só pode casar onde? No Senhor. Lembram disso? Quero ver as cabeças dizendo se lembram ou não. O crente pode casar sem ser no Senhor? Não. Essa irmãzinha que veio do interior já tinha 35, 40 anos de casado com esse homem. Ele era ímpio desde sempre. Ela tinha uns 15 a 20 anos de convertida. E a bichinha sofria, porque ela ia para a igreja todo o período que o Paulo passou dando ensino nessa igreja. A gente frequentou essa igreja, nós éramos seminaristas. E ela lá frequentando, e eu amava aquela senhora. E um dia eu fui saber da história dela. E ela não podia ceiar. Aí a gente perguntou por que ela não podia. Não para ela, né? Foi depois, conversando com o pastor da igreja. Aí a gente falou, por que ela não podia ceiar? Ele falou, porque ela não é batizada. Aí eu falei assim, então por que não batiza a mulher, né? Porque a irmãzinha quer participar. Via todo mundo participando da ceia. Ele falou assim, mas tem um problema sério, irmã. Ela não pode ser batizada porque ela não é casada. Eu falei, como? Ela me disse que vive há 40 anos com o marido dela. Mas ela não é casada no papel. Aí olha a situação. Duas opções. Uma, ele quer que a mulher case com um ímpio, ela sendo crente, professor fé, ela é crente, confessa Cristo como Salvador. Aquela denominação quer que ela case com um ímpio no papel. E o ímpio nem acharam ignorante do interior, não queria nem casar. A outra opção é que ela sendo crente, vivendo com um homem, que ela vivia há 40 anos, o que esse homem quer que essa mulher vai... Já estava como é que se diz, no entardecer da vida, ir atrás de botar esse homem num cartório para poder satisfazer uma denominação. Vocês entenderam a situação? Mas deixa eu perguntar, esse era um estatuto interno da igreja, não batista? As igrejas têm um critério de que não pode tomar ceia se não for batizado. As nossas igrejas, aprenda que é verdade. Falar nisso, Patrícia, tu já foi batizada? Já, desculpa, já. Eu já posso casar. Então, gente, já pensou a situação? Aí isso gera porfia dentro da igreja, isso gera briga, confusão. Tem outro caso de ceia também, de participação na assembleia de uma irmã. Essa foi numa igreja que o Paulo foi pastor, que a igreja toda achava que a irmã não poderia participar porque ela casou com um rapaz, que a igreja inteira quis que ela casasse, todo mundo, ela casou. O homem era um pedófilo, um menino, um homem miserável, um adúltero, e ela separou dele, não quis ficar com ele mais. E aí não deixava a mulher nem ceiar, nem participar da igreja, das assembleias, porque ela não ficou casada com o ímpio miserável. Olha como são, não vão para a Bíblia, minhas irmãs, não vão para a Bíblia, elas vão pela tradição. O que aconteceu com Jesus quando ele esteve aqui na Terra? Ele foi afrontado, ele afrontou as tradições, ele afrontou aqueles religiosos que se diziam donos da lei, da verdade, não é? Em Mateus 15, 3 e 6 diz assim, ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, a gente precisa saber que é bom tradição, A Bíblia diz que a gente não deve remover os marcos que os nossos pais colocaram. Mas se for segundo a palavra de Deus. Se não for, a gente deve questionar.
Vamos questionar, conversa com o pastor, pergunta, pede para ele mostrar na Bíblia onde é que está aquele escrito que não pode participar de uma ceia. Se não for, a Bíblia diz o que na ceia? Se você examine, pois o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do vinho. Ele não diz assim, veja se é casado, se não é casado, não. Opa. Tá bom? Porfia também, a porfia é um estado de disputa e competição constante. Nós já falamos sobre exemplo bíblico, nós já falamos sobre a denominacional, sobre igrejas que se dizem detentoras da verdade eterna de Deus, que só elas salvam, só quem está dentro da denominação dela salva. E dentro das nossas denominações também existe essa confusão, tá certo? Motivos de porfia. Então, quem tem esse pecado no coração, ele vai estar em estado de disputa e competição constante. O ponto de vista dessa pessoa sempre vai estar certo. A gente conhece várias pessoas desse jeito, que ela sempre tem razão, ela sabe de tudo, seja da forma de dobrar o pano de prato. Às vezes, as pessoas de mais idade, eu tenho muito me policiado, porque eu vejo que as pessoas de mais idade costumam querer ter razão em tudo. Eu fico muito medo de ser essas velhas que querem ter razão em tudo. Eu lembro que é um exemplo bem simples, uma pessoa muito querida minha, eu vou falar, a pessoa que quer ter razão em tudo, eu convivi com minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que queria ter razão em tudo. Era muito difícil conviver com ela, porque ela sabia de tudo. Ela não aceitava a opinião de uma filha adulta como eu. Eu lavo a louça assim. Se a pia está desse tamanho de louça, como que eu lavo a louça? Eu lavo o que está em cima, eu lavo um copo e boto num canto, eu lavo outro prato, eu boto num canto, eu lavo naquela montanha, eu vou lá tirando, pinçando e lavando tudinho. No final está tudo limpo, tudo lavado, encostado lá no... É o meu jeito. Eu nunca fiz de outro jeito. Eu comecei a fazer assim, continuei assim. Ela ficava doente quando ela me via lavando louça. Ela ia lá, pegava uma esponja, pegava as vasilhas e lá, passava assim a esponja e empilhava os pratos num canto, empilhava as talheres no outro, empilhava os copos no outro e disse, pronto, agora pode lavar. Aí, para não criar caso com ela, eu ia lavar a louça que ela já tinha lavado. Eu quase que eu disse assim, mamãe, por que a senhora não lava logo uma vez? Porque essa arrumou tudo. Então, pessoas que querem estar sempre com o ponto de vista dela certo. Vamos verificar como seria. Sabe aquelas irmãzinhas na igreja que sempre tem razão de tudo? Não é só na igreja, não. Seja uma irmã nossa em casa, seja uma pessoa no trabalho, ela tem razão em tudo e ela está sempre apontando o teu erro. Ela quer criar caso contigo de qualquer jeito, mesmo que tu não queiras. Ela está te apontando o dedo, dizendo que você não está certa, que você errou nisso, que você errou naquilo. A gente exortar uma irmã não tem problema nenhum, mas se a gente tem o hábito de exortar todo o tempo, todo mundo, a gente tem que ter cuidado, tá certo? Outra pessoa interessante é quando eu acabei de falar, né? Ela é dona da verdade exclusiva. Só ela tem razão. Essa mulher parece que está num púlpito o tempo inteiro pregando para todo mundo, discursando. Então, é muito interessante. Eu não sei algumas esposas de pastores que vocês conheceram, mas assim, eu não gosto de ser assim a pastora da igreja, não. Eu acho que na igreja cada um tem que ter seu ministério. A esposa do pastor, ela não precisa ser a pessoa que decide. Também não estou dizendo nada contra se a pessoa é assim, mas eu só quero assim, se eu fizer muita coisa, que eu não seja a dona exclusiva da verdade. E assim eu acho que deve ser as irmãs também. Tem irmã que quer saber de tudo e eu acho que isso também não está certo, né? E a outra coisa são pessoas que estão sempre correndo a maratona, elas querem ser a primeira em tudo, seja para aparecer, seja de estar na frente, ou então seja que a opinião dela sempre ganhe. Então, ela está sempre competindo. É aquele cérebro que vive na musculação para a briga, ele está pronto para a briga, tá certo? Então, que a gente fuja desses comportamentos, de apontar o dedo o tempo todo para qualquer deslize de todo mundo, que a gente seja dona da verdade, só a nossa verdade é certa, e também que a gente não esteja correndo numa corrida para ganhar o primeiro lugar em tudo. Tirar o primeiro lugar não é ruim, eu estou falando aqui, tá? Tirar o primeiro lugar na escola é bom. Outra coisa, a competição é boa. Por exemplo, nós temos na ânsia a nossa competição e os meninos estão competindo, a gente incentiva que eles compitam sim, mas pela verdade, pela palavra de Deus. Se você for criar um caso porque você está defendendo a palavra de Deus, ok, mas também não precisa criar caso, né? Basta se você disser, se a pessoa não aceitar, não adianta você ficar também brigando. E também você querer ganhar o primeiro lugar, isso aí está contra a palavra de Deus. O tempo todo, se você ganhar o primeiro lugar, deixa, às vezes, muitas vezes, às vezes você sabe de alguma coisa e você se priva de fazer ou falar para você deixar aquela outra irmãzinha ganhar. É importante isso, tá certo?
Agora vamos ver porfias em vários ambientes. Porfia em casa, na educação dos filhos. Quem não já viu pai e mãe brigando por causa de educação de filho? Todas nós já vimos. Todas nós já vimos. Eu também já fiz. Então, a gente tem que ter cuidado para que a educação dos filhos não vire um estresse para eles tão grande que eles fiquem loucos com aquela brigaiada do pai e da mãe dentro de casa. E, principalmente, que eles não se aproveitem da discordância do pai e da mãe para que eles possam se beneficiar. Quando eles virem os dois brigando, ele escolhe o partido que agrada mais a ele, tá certo? É muito interessante os casais que decidem que, quando eles discordarem, eles vão em off, lá separado do filho, eles vão bater boca assim, mas por que tu me desrespeitaste na frente do filho? A gente já combinou que não era para me desautorizar na frente dos meninos, e aí o outro acabou falando, se metendo, então eles precisam fazer isso separado para não ser na frente dos filhos. E viver batendo boca acaba com qualquer família, né? A gente sabe disso. Outro problema que gera muita porfia, briga e discussão dentro de casa são questões financeiras, quando o casal não se organiza e um pensa muito diferente do outro, ou um é perdulário mesmo. Eu já conheci pessoas que a mulher não podia ter o cartão, né? Ou homem também que gasta demais, é uma briga, a confusão entre eles, a questão financeira. E outra coisa são as outras brigas que nós temos que evitar dentro de casa por tudo. Entrou de pé sujo, apertou a pasta de dente de forma errada, pendurou a toalha de forma errada, usou a toalha errada. Ou seja, a gente precisa saber que essas coisas têm que ser resolvidas? Tem que ser resolvida. A gente não pode deixar os meninos entrarem na casa sujando tudo porque eles decidiram que eles querem entrar com o pé sujo dentro de casa. Mas se a gente for brigar cada vez que eles entram dentro de casa com o pé sujo, a gente vai virar a chata de galocha, a briguenta, aquela mulher rixosa, ranzinza dentro de casa. Então, o que a gente precisa fazer? Tá todo mundo almoçando? Tá todo mundo almoçando, acaba de almoçar, tá todo mundo na mesa, ou depois da noite, depois do devocional, sei lá. Gente, eu queria fazer uma reunião. Vamos sentar para conversar? Eu estou cansada, eu estou limpando a casa, eu gostaria de ter minha casa arrumadinha. Agora, gente, não tem como, vocês não estão me ajudando. Uma casa que tem mais criança, não é? Então, eu acho que é o momento da gente fazer isso sem porfia, sem discussão e sem briga. Isso é fácil toda vez? Não, porque na hora que a gente vê o menino sujando tudo que a gente acabou de limpar, a coisa pode subir o sangue para a cabeça. Mas a gente precisa não ser a mulher rixosa. A gente precisa saber que a gente tem que educar os filhos, o marido muitas vezes tem que ser educado, porque eles têm, a mente deles é diferente da nossa. Eles raciocinam tudo o contrário. Eu brigo todo dia com o Paulo, porque nós compramos uma lava-louça, aí ele vai lá, só tem uma escovinha só para ele passar. Aí eu não brigo, não faço confusão, mas eu fico enchendo a paciência dele, que ele chega lá, lava a louça todinha e me entrega para eu colocar na lava-louça, já tudo lavado. Ou seja, de que adiantou a lava-louça? Se ele quer lavar lá tudinho, não precisava da lava-louça gastando energia. Mas não é motivo para porfia, para briga. A gente ri toda vez, a gente acaba brincando, mas é interessante que a gente sabe que as brigas dentro de casa, elas são motivadas porque a gente quer que o nosso desejo seja cumprido ao pé da letra. E quando a gente é ofendida, se sente ofendida nisso, a gente cria um caso. Nós, mulheres, criamos um caso. E aí os homens também, mas os homens eles têm que conversar com um estudo para homens, tá certo? Não é o nosso caso. Vamos fazer a nossa parte. Entre irmãos, é muito interessante a gente evitar que os nossos filhos briguem. Nós já não temos mais filho agora de idade pequena, só as meninas, que a Rafaela e o Frederico e a Radassa são grandes. Mas é interessante que os pais que deixam os filhos brigarem, deixam que aquela rixa entre irmãos caminhe, o que vai acontecer? Eles vão crescer e continuar em desavença, em desarmonia. Muitas vezes eles vão crescer e, quando não faz parte da personalidade, eles podem até superar de alguma forma, tá certo? E essa figura eu botei aqui para a gente lembrar que até em escola, vocês já viram ultimamente como é que as meninas estão de uma forma, o empoderamento das mulheres trouxe para a gente tanta desgraça para a sociedade, o que tem de menina matando menina de facada, o que tem de moça se juntando com outras e atalhando outra na escola para pegar uma briga e até bater, matar, como já aconteceu várias vezes. Então, é interessante que a gente evite que os nossos filhos, nossos netos, tenham esse comportamento de porfia, de briga, de disputa
motivada por egoísmo, por birra, para que eles não cresçam e desenvolvam essa personalidade pavorosa que é a pessoa que porfia. Outra briga também que a gente vê muito comum é entre vizinhos, né? Eu já vi coisas assim, eu digo, meu Deus, como é que a pessoa briga por uma coisa dessa? Vizinho que puxou faca, eu soube de um vizinho aqui que puxou faca para outra vizinha por causa de filho. Ah, eu não estava nem morando aqui, já faz muito tempo. Mas eu soube nos meus 20 anos atrás, 30, que já tinha acontecido isso. Eu fico pensando, vizinho que briga com vizinho por causa de filho, que é uma das brigas mais sérias que tem de vizinho. E tem também por causa de calçada, porque vai dar manutenção na calçada, ou porque tem várias brigas, muro, o que tem de briga de vizinho, já vi briga de vizinho parando na época que eu trabalhava lá no distrito, uma irmã tinha uma casa e foi uma briga sem fim por causa de um muro com o vizinho, uma confusão. É interessante que a gente saiba que se a gente tiver que sofreu agravo, sofreu prejuízo, a gente faz isso. Na igreja que nós, numa igreja anterior nossa, o vizinho tinha uma fossa que ela transbordava e passava pelo arrimo da nossa igreja. Nossa igreja tinha um arrimo, o arrimo no chão assim, era mais ou menos uns 70 centímetros de arrimo, que estava até descoberto, só bem ralinho, só chalpisco. E a fossa do vizinho vazava por aquilo ali tudinho. Era um fedor pavoroso. E a gente só serviu em igreja simples, muito simples, tudo era com muita dificuldade. E essa dificuldade para a gente, para os irmãos e o Paulo rebocarem aquilo como é que se diz, com um cimento forte para que a gente fez um muro na fossa do vizinho. Mas não criamos caso com o vizinho, fizemos a obra todinha na igreja sem criar um caso com o vizinho de nada, porque a gente não ia dar um mau testemunho. Então, é muito interessante a gente perceber isso. E tem milhões de motivos de vizinho, de briga de vizinho. Outra confusão que tem muito, que a gente sabe que existe muito, é no trabalho. A gente pensa que no trabalho é uma coisa assim, que as pessoas vão estar mais tranquilas, que é um ambiente mais agradável, mas é interessante, olha, no trabalho eu vi como se fosse assim, tem aqui uma parede são aquelas divisórias de trabalho, né, de estação de trabalho, muitas vezes os colegas de trabalho estão jogando uma bomba uns nos outros, né? É mentira, é intriga, é queda de braço, é confusão, seja em que trabalho for, seja trabalho de empregada doméstica, seja trabalho de cientista, seja trabalho de médico, o hospital é a maior tragédia que tem de confusão. Parece que quanto mais educação e mais alto é o cargo e o salário, mais briga tem. Basta ver os políticos, né? Como é que eles vivem nessa cachorrada sem fim. Então, é interessante que a gente saiba que a gente deve, como cristão, a gente deve trabalhar, a gente deve lutar pelas coisas que a gente quer batalhar, mas se a promoção que a gente vai ter é à custa em detrimento de a maldade com o outro, não vale a pena. O curso que a gente vai fazer, tem gente que briga até pela melhor posição na mesa no trabalho, posição na janela, é uma confusão, porque a pessoa quer a mesa dela, sei lá, é muito complicado, a gente precisa fugir disso, de porfia no trabalho. E na igreja, para terminar, a gente vai ver que tem pontos de doutrina, que a gente já estudou anteriormente, não é? Pontos doutrinários e também denominacional, que a Bíblia é como se fosse um revólver. Aí o versículo tal diz isso, outro versículo diz aquilo, e aí eles ficam se atirando versículo, e a gente chama para um debate mais simples, mais tranquilo, para defender os pontos de vista, ninguém quer ir. Ficam falando por trás, muitas vezes. Então, é importante que a gente saiba que a Bíblia não é revólver, e também a gente não deve usá-la para porfia, para confusão e para intriga. E a administração da igreja muitas vezes dá problema, porque imagina 50 pessoas, 100 pessoas decidindo uma administração onde não tem um dono, a igreja não tem um dono. O cabeça é Cristo, mas nós administramos a igreja. Então, a gente tem que ter uma benignidade muito grande no coração para que a gente não queira colocar o nosso ponto de vista. Se tem um irmão com ponto de vista mais sábio, que a gente não concorda muito, mas se a maioria concordou, vamos apoiar. Então, não vamos criar porfia, porque tem gente que sai da sessão, perdeu o voto e sai fazendo boca de urna, continua falando mal daquele assunto. Outra coisa, programação de Natal, programação de culto, participação em especiais, eu já vi muita confusão por causa disso. Já vi mãe ficando com raiva porque o filho não era o Jesus na peça. Não que eu tenha ficado numa igreja que tem peça, mas eu já ouvi falar isso. E a gente verifica que a programação de Natal e só tem o Jesus na história, então a mãe que tem aquele Jesus em casa é abençoada, as outras ficam tudo com raiva, então a gente não pode permitir que na igreja
isso sirva por motivo de porfia, de intriga, de discussão, de discórdia. E a outra coisa também por cargo. Eu já vi, eu sou horrorizada com isso. Tem gente que só trabalha quando tem um cargo. Eu não vou dizer que quando você tem um cargo, você não tenha uma preocupação um pouquinho a mais. Concordo. Quando você não está podendo participar muito da igreja, você até se afasta um pouquinho de cargo. Mas não precisa trabalhar só porque tem um cargo. Então, a gente precisa saber que os cargos na igreja são para servir, não são para você ser o primeiro, o maioral. Não. Quem tem um cargo mais importante é o que deve servir mais, né? Isso que Jesus diz. E, por fim, para a gente terminar, a vida social. Futebol, política, tudo que você imaginar. Agora, vacina, Bolsonaro, Lula, é tanta briga que eu fico pensando assim, a irmã indígena colocou aquilo e eu fui olhar, eu estudei sobre isso na época, sobre a ideologia de gênero, na época que eu fui falar sobre os pecados, as obras da carne são conhecidas e são. Aí eu falei, quando esses são, eu procurei fazer um levantamento de como estava o mundo. E uma das coisas é a ideologia de gênero. Eu fiquei em estado de choque, estarrecida. Eu estou lá na apostila, com o site, com tudo, e já está muito avançado. As pessoas estão lutando contra nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas ele já está caminhando e não tem volta. A gente pode tentar protelar para ver se a gente não vê, no caso da Rafaela, tendo que ir a um banheiro, a Radassa, com um marmanjo de 17 anos dizendo que ele é mulher, e ele vai entrar no banheiro e ficar vendo as meninas lá dentro do banheiro. Mas vamos ver o que eles vão decidir, não é isso? A gente vai tentar barrar o que a gente puder. Por quê? Porque tudo é motivo de briga, de discórdia, de confusão. Não existe um consenso. Porque a gente está dando os direitos dele. Ninguém está querendo que mate homossexual, que proíba, mas a gente tem que saber que a gente também tem direitos. Eles estão tendo todos os direitos do mundo e a gente sem direito algum, mas agora a gente só tem o direito de ficar calado, parece. Para concluir mesmo, a recomendação a todos os crentes, vamos lá para... nós já fomos lá, Filipenses 2 e 3, eu vou repetir, tá certo? A Bíblia diz assim, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, a mesma mente, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda, que é porfia, ou vanglória, dizendo, fui eu que fiz, eu fiz a tal, né? Eu que dei mais, sei lá, não sei o que o pessoal se gloria, não. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. É muito interessante. Eu tenho na nossa igreja pessoas que são infinitamente superiores a mim. Eu amo, porque eu sei que o que eles fazem, eu sou incapaz de fazer. Muita gente dá o seu tempo, dá a sua vida, dá o seu dia a dia. Eu sei que, por exemplo, eu já sou uma pessoa de idade, eu já sou aposentada, eu tenho uma situação que, pela graça de Deus, já batalhei demais, já passei de necessidade. Eu digo para essas meninas, toda vez que eu estou dando a lição com elas, eu já passei fome, meu pai tinha condição, tinha, mas eu morava sozinha aqui em Manaus, eu estudava, morava na casa dos outros. Então, eu já passei por muita dificuldade. Já tive de estar na casa de uma pessoa morando, e a Patrícia, quando chegava lá, me chamava para sair, eu sabia que ela queria me dar um sanduíche, ela era casada, ela morou aqui, eu morei na casa dela um tempo, depois eu morei na casa de outras pessoas, e ela já sendo casada, tinha uma situação melhor que a minha, ela passava lá em casa e me levava para comer um sanduíche, porque eu estava com fome. Muitas vezes ela queria que eu comesse na casa da sogra dela, eu não comia porque eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha jantado. Então, eu estudei, então estou com uma situação um pouquinho melhor, mas eu vejo pessoas na igreja que eles estão dando o pouco de tempo que sobra para eles, eles estão dando para a obra de Deus. Isso não tem preço. Não tem preço. É o tempo que eles poderiam estar até descansando, porque estão trabalhando, gastando, se desgastando, mas eles estão dando para a obra de Deus. Então, que o Senhor seja louvado pela vida deles. E nós somos um só corpo, cujo cabeça é Cristo. E a gente deve viver em harmonia, proceder com prudência e humildade. Quem deve ganhar sempre é Cristo. A gente é servo, nós somos servos e Cristo é quem deve ganhar. Aqui está uma igreja e todas as pessoas, um ajuda com o irmão que é cadeirante, a outra é professor, o outro é o cozinheiro, o outro está fazendo pedreiro, o outro é o vigia, o outro está capinando um terreno, um está pregando, o outro está transportando um material, e assim, olha, um está tocando, ou seja, todos têm o seu papel. E um estudo maravilhoso que eu nunca fiz e que eu tenho muita vontade de fazer, ainda quero fazer esse estudo, é o estudo sobre os galardões, né? Então, cada uma de nós vai trabalhar
cada um de nós vai fazer o máximo que pode, o melhor que pode, mas ele diz que a gente pode estar construindo, o que a gente construiu sobre o fundamento foi palha, feno, pedras preciosas, ouro. Então, a gente precisa saber que o que a gente vai fazer nessa vida, principalmente no que diz respeito à Igreja do Senhor, é a gente saber que a gente tem um galardão para receber. Eu acredito que a gente vai receber esse galardão para, eu penso, assim, sem ter feito um estudo, para a gente entregar aos pés de Jesus. É como se fosse assim, o que a gente vai chegar como noiva na presença do nosso noivo. E a gente precisa saber que a intriga, a porfia, não é uma coisa que vai nos dar galardão algum. Tá certo? Então, eu vou fechar na nossa gravação e eu vou abrir o microfone para a gente falar um pouquinho mais sobre alguma coisa que as irmãs queiram falar.